corrida leve, porque, enfim, decidiu fazer isso, mas o foco é emagrecimento. Tem toda aquela questão da insulina, né, que a gente não... A questão de o pessoal, por exemplo, comer alguns carboidratos de alta carga glicêmica, isso a gente sabe que atrapalha o emagrecimento, enfim. Então, o que seriam boas opções aí de se comer antes de fazer um exercício desse focado no emagrecimento, por exemplo? Uhum. Bom, assim, se a pessoa tá legal, digamos assim, de saúde, meio que os hormônios estabilizados, por exemplo, o que poderia ser consumido? De repente, uma batata doce que tem um índice glicêmico bem baixo, então vai dar uma energia mais constante, vai evitar, por exemplo, aquela euforia que dá quando tem um pico de insulina, e que, assim como tudo que sobe muito rápido, vai descer muito rápido. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo ao contrário, por exemplo, uma banana bem madura, que já tem um índice glicêmico bem maior. Se a pessoa consumir isso, ela vai ter depois uma queda na insulina e, como consequência, ela vai ter uma perda de rendimento. E tudo isso vai afetar na qualidade do treino dela, porque ela não vai conseguir fazer com a intensidade que deveria fazer. E isso é Certo. bem importante. Então, esse tipo de alimento bom, carboidrato refinado no geral, carboidrato de alta carga glicêmica, eles acabam causando, então, uma oscilação meio que drástica na insulina no sangue, e isso vai tanto para cima quanto para baixo, né? Então, você acaba não tendo o nível estável de energia, que é o que você quer durante o exercício, eu acho, né? Exatamente. Manter assim num equilíbrio constante, digamos, seria o ideal, assim. O maior resultado se daria nesses momentos, assim, digamos. Ah, tá. Então, pelo que eu entendi, então a dica seria, então, de optar por alimentos, enfim, se você quer uma energia extra que seja durante o exercício, alimentos que sejam absorvidos de forma natural pelo corpo, ou seja, que não causem picos insulínicos. Exatamente. Tem até um colega meu nutricionista, ele estava falando da experiência que ele teve com uma atleta, onde ele dava uma refeição de alto índice glicêmico para ela antes do treino. E ela não estava se sentindo bem, não estava tendo aquele rendimento. Ele pensou assim, poxa, eu vou fazer o contrário do que a literatura está mandando, eu vou dar baixo índice glicêmico para ela. E ele observou que o rendimento dela aumentou, justamente porque não teve aquela descida assim na Uhum. energia. Foi uma coisa mais equilibrada, tranquila, assim. Ah, com certeza, é que eu sempre digo, né? O problema, ou também, digamos, a vantagem, enfim, da insulina é que ela faz o trabalho dela muito bem feito, né? Então, se tem um monte de açúcar no sangue, ela vai rapidinho lá para limpar esse treco, e daí acaba, né, derrubando os níveis de açúcar no sangue, e daí você tem aquele sugar crash, né, que eles falam, né? Aquela moleza, aquela caída de energia, porque a insulina agiu rápido e agora teus níveis de açúcar estão baixos. E você normalmente tende a sentir fome de novo, né, para restabelecer os níveis de açúcar. Daí você tende a comer outra porcaria que vai te prejudicar ainda mais, né? Que é o ciclo vicioso que a maioria das pessoas se encontram. Alto índice glicêmico, pico de insulina, dá uma caída, ela tem que comer alguma coisa porque ela está nervosa, porque ela precisa comer, e ela come alto, outra coisa de alto índice glicêmico de novo. E refeição após refeição no mesmo caminho. Mesmo caminho, realmente. E a gente sempre fala da questão dos carboidratos, porque, enfim, os carboidratos é o macronutriente que tem mais impacto, né, na questão da insulina, na verdade. Nossa, é verdade, assim. Carboidratos tem uma relação bem estreita, assim. Apesar de que tem gordura também influencia, proteínas também, mas nada é igual ao carboidrato, assim, nada, nada. Não dá para comparar em termos de insulina, né? Vamos ver, para a pessoa que quer emagrecer, no pós-treino, né? Lembrando que o foco da pessoa que está exercitando, ela quer emagrecer, esse é o foco dela. Então, no Certo. pós-treino, o que você aconselha, como é que ela deveria considerar a alimentação dela? Certo. Procurar um carboidrato com baixo índice glicêmico para ser absorvido bem lentamente. Sempre ter mais uma gordura na alimentação para dar mais uma saciedade, mais uma fonte de proteína também para dar mais saciedade ainda pelo efeito do estômago em digestão de proteína. Então seria basicamente isso, assim, baixo índice glicêmico, gordura, proteína. Né? Legal, legal. Legal mesmo. E você, a respeito de pessoas que querem, deixa eu ver, partindo para o desenvolvimento muscular. Tá? Então a gente Uhum. está partindo de uma pessoa que quer emagrecer com uma pessoa que quer desenvolver os músculos, enfim. Então é diferente, certo? É diferente um pouco. Mas qual que seria a diferença, então, disso que a gente acabou de falar, que é uma pessoa que quer emagrecer, qual que seria a diferença com uma pessoa que quer desenvolver os seus músculos, no caso?
no pré e no pós-treino? O que você acha que diferencia? Certo. Uma das coisas que mais diferencia, digamos, é o metabolismo dela. Quanto mais gordura corporal ela tiver, digamos assim, eu vou acabar reduzindo um pouco na quantidade de alimento. Porque, assim, com as adaptações do corpo, a própria gordura ela já começa a ser utilizada como energia e já vai alimentando a massa muscular. Via de regra, a proteína ela tem que ser aumentada, querendo ou não. Apesar de ter artigos dizendo que com o treinamento a pessoa precisa de menos proteína, mas é como dizer que para você construir uma mansão enorme, tu vai precisar de poucos tijolos, não tem como. Tem que ter um consumo mais aumentado de proteína. Sim. Então, assim, diria para aumentar a proteína, após não só após o exercício, ao longo de 24 horas, para propiciar um desenvolvimento muscular, porque o que acontece? Às vezes a pessoa, porque pensa que a proteína é importante depois do exercício, ela vai lá e quer consumir metade do que ela precisa de proteína em uma refeição. E daí, nos outros momentos do dia, falta proteína no sangue. Então, não vai ter um desenvolvimento. Certo, é aquela questão, né? A construção muscular acontece, né, depois do exercício por um longo tempo, até pode demorar aí, enfim, uma semana inteira, enfim, para o músculo se reconstruir, dependendo do metabolismo da pessoa, né? Então isso que você falou é importante, eu acho, que as pessoas acabam saindo do treino, vão lá, tomam 2 litros de whey protein lá, achando que isso aí vai ser suficiente, né? Mas é a alimentação que você leva por dias depois do exercício que vai realmente, né, apoiar a construção das fibras musculares, né? É todo um contexto, né? Não é um fato só isolado que vai dizer alguma coisa. Sim. E nessa questão do ganho de massa muscular, você acha que, nesse caso, os carboidratos, ainda carboidratos de qualidade, obviamente, por exemplo, a batata doce que você falou, o arroz branco, que seja, esses carboidratos poderiam vir a ajudar na questão de quem quer desenvolver os músculos? Mesmo a pessoa só tendo um foco no desenvolvimento muscular, ela ainda precisa consumir alimentos integrais. Então, por exemplo, assim, em vez de um arroz branco e um arroz integral, consumir o arroz integral. Porque no arroz integral vai ter uma série de nutrientes, cromo, vitaminas do complexo B, que vão dar sustentação para o organismo, não só pensando no carboidrato, que dá energia, né? Então é também uma forma meio equivocada de se pensar assim. Sim. Focar só no carboidrato, no caso. Concordo. Mas então, para quem quer ganhar massa muscular, seria interessante um aumento um pouco da quantidade de carboidratos em comparação às pessoas que querem emagrecer? O que você acha? Interessante fazer isso, porque sim, a insulina é um hormônio 100% anabólico. Ela só faz o peso, digamos, aumentar. Então, ajustando esse carboidrato, deixando ele bem adequado, vai propiciar um desenvolvimento muscular melhor. Uma energia extra, digamos, para a construção muscular, né? Sim, porque sem insulina também ter anabolismo muscular é complicadíssimo. Impossível, quase. É impossível? Eu diria que é impossível, exatamente. Né? Interessante. Então a gente cobriu as duas partes, que são as pessoas que querem emagrecer e as pessoas que querem ganhar massa muscular, e a diferença. E perceba que as opções de carboidratos são sempre as mesmas, tá? Eu já vi conteúdos na internet, o pessoal falando que quer ganhar massa muscular, cara, não importa, se comer chocolate, comer o que quiser, tem que comer bastante, entendeu? Mas eu acho que as pessoas acabam não pensando muito com cuidado, né, nos efeitos de curto prazo e de longo prazo também na saúde, né? Enfim, você quer comer os alimentos que sejam mais densos de nutrientes, que podem apoiar, então, o seu desenvolvimento em todos os sentidos. E as opções de carboidratos que fazem isso são sempre as melhores. Você acabou de citar alguns, né? Que é a batata doce, por exemplo, ou arroz integral. Bom, trigo, o pessoal vai perguntar trigo e pão. Eu sempre peço para evitar isso aí, porque tem questão do glúten, tem questão de nutriente, tem um monte de problema com a questão do trigo e cereais no geral. Mas ainda assim sobra para a gente um monte de outras opções, né? Mais adequadas de carboidratos, né? E até uma coisa muito interessante que você falou, isso de comer qualquer coisa, por exemplo, às vezes chocolate, tem muitas pessoas que pensam realmente, vou comer um chocolate. Sim. E sim, quando o alimento ele não é integral, ou, enfim, ele não vai ter magnésio. E o magnésio é um mineral que ele é muito importante em todas as reações químicas de produção de energia. E o que é essa produção de energia? É o ATP, que vai ser gerado dentro de todas as células para recuperar a fibra muscular. Se não tiver o magnésio do alimento, o corpo vai consumindo a reserva de magnésio, vai consumindo. Então, a tendência da pessoa é ficar cada vez mais deficiente de nutrientes.
E isso vai dar Ah, a longo prazo um impacto extremamente prejudicial para a saúde. interessante. Então, assim, são pessoas que começam, apresentam câimbras ou tremores na musculatura, zumbido no ouvido, várias deficiências relacionadas com magnésio, porque ela só comia alimentos não integrais, refinados no caso. Refinar, pois é, cara, essa invenção da humanidade de refinar as coisas é um negócio impressionante, né? Claro que tiveram os motivos, enfim, mas enfim, a farinha, por exemplo, a farinha branca, né? É aquela mais fácil de ser estocada, enfim, o arroz branco, que ele é mais bonito que o arroz integral, ou seja, É, eles acabam tirando literalmente tudo que tem de bom e deixando só aquele carboidrato que a gente chama de vazio, né? Porque é só a energia em si, só a glicose ali escondida e mais nada, né? não tem mais nada de bom ali, nada. E até uma coisa que você falou, está no site ainda, que é você comenta que não se deve abrir mão do que se gosta de comer. E aí, nesse caso, as pessoas cometem grandes equívocos, que elas, por exemplo, assim, elas acreditam que devem comer um arroz branco, que devem comer um pão branco, porque isso é algo que é intrínseco, que faz parte de nós. Mas, assim, na verdade, foi um alimento totalmente modificado, né? Então, por exemplo, um chocolate, esses que na verdade não são nem chocolate, são uma papa de açúcar com um pouquinho de cacau. Isso não é um chocolate de verdade, digamos assim. O chocolate de verdade, a pessoa coloca na boca, ela não vai conseguir comer uma barra de uma vez, porque é muito forte o gosto, né? Então Sim, houve tá acontecendo uma grande divergência entre o que é realmente um alimento e o que é um produto alimentício, digamos assim. isso. A tecnologia de hoje ficou expert, né, em criar alimentos, entre aspas, né, em transformar tudo que é real em uma pasta de açúcar ou uma Uma pasta de conservantes ou de produtos químicos, enfim, né? E se for ver a alimentação das pessoas, é isso, é de 5, 6 vezes no dia, aquela barrinha de cereal, aquele arrozinho, um Cara, pãozinho, é só carboidrato, só. e na verdade, eu não culpo as pessoas porque o próprio governo recomenda com É, aquela porcaria daquela pirâmide alimentar que o pessoal siga esse tipo de coisa, que é um absurdo, né? É um absurdo generalizado. Isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, principalmente, né? Essa pirâmide alimentar. E como é uma linha geral que vem do governo, o pessoal não tende a achar que aquilo está errado, né? Mas é só você olhar para, né, as estatísticas de obesidade, diabetes, síndrome metabólica, o gráfico continua subindo, cara. Ano a ano continua subindo, né? é Mas, verdade. E, por exemplo, assim, às vezes a pessoa vê uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, isso como você falou, que vem lá de cima, né? Tá, mas assim, qual é a raiz? Da onde que veio isso? A recomendação, ela tem que ter uma base científica sólida para ser uma recomendação, e não assim um achismo, né? Por exemplo, exato. a recomendação de água, ingerir 2 litros. Por quê? Tem pessoas que se ingerir 1 litro de água, a urina dela já vai sair totalmente transparente, sinal de que ela já está saturada de água no corpo dela e que ela não precisa de mais água. Então, assim, foi criado assim que a recomendação é igual a uma lei. E é apenas uma coisa para a pessoa se basear, ter alguma noção. E aquela coisa que eu digo também, o nosso corpo, ele foi criado, enfim, ele tem vários sistemas que dizem pra gente quando a gente está com sede, né? Dizem pra gente quando a gente está com fome. Então, o próprio corpo tem mecanismos para nos manter vivos e saudáveis, certo? O problema é que a É gente faz verdade. com esses hábitos modernos, digamos, é esculhambar todos os nossos sistemas internos com esse monte de venenos que a gente está ingerindo todo dia. E a questão da sede que você falou é mais um exemplo disso. Eu acho que o corpo ele sabe muito bem quando você precisa ingerir líquido e quando você não precisa. É verdade que muita gente acaba meio que ignorando a sede porque está muito ocupado e daí não vai beber água, daí acaba tendo dor de cabeça. E você tem dor de cabeça, você sabe que pode ser a questão que você não bebeu água, entre outros muitos efeitos no corpo, enfim, né? Porque o corpo é basicamente água, né, em sua maioria. Mas as pessoas É não, verdade. elas acabam não confiando mais no próprio corpo para dar dica do que você precisa, né? Exatamente, porque o corpo fala, por exemplo, assim, um cabelo que está sempre caindo, uma dificuldade de enxergar à noite, enfim,